Então vamos lá, gente, começando com a revisão, né, de onde iniciamos nosso ano letivo, a disciplina de física, aonde a física e que iremos trabalhar é a física mecânica, que é tudo que envolve movimento, força, equilíbrio, tá? Então tudo isso está relacionado à física mecânica. A física mecânica, se a gente for observar, ela está diretamente relacionada com o nosso dia a dia, tá? Mas para que a gente possa abordar de forma tranquila e adequada, eu começo lá do início, né, onde trabalhamos o espaço e deslocamento. Primeiramente, a habilidade que vai ser trabalhada aqui vai ser a seguinte: olha, identificar os movimentos que realizam no dia a dia e as grandezas relevantes desses movimentos. Então eu começo com o espaço e deslocamento. Lembrando, né, que o deslocamento escalar, a gente sempre vai estar abordando a distância percorrida a partir de um ponto que a partícula ou o objeto vai ter como referencial. E para fazer esse cálculo, a gente utiliza essa seguinte fórmula, ou esse seguinte módulo. ΔS igual S menos S0. Como eu tinha dito para vocês, o nosso delta na física, ele significa diferencial, tá? Diferencial. E o nosso S, no caso, vai ser a nossa variação de espaço ou a variação de percurso, tá? Lembrando que o espaço ou o percurso sempre vai ser metro ou quilômetro, tá? Então o meu S significa espaço final, aonde o meu espaço também é dado em metro ou quilômetro. E o S0 é o espaço inicial, tá? Também sempre dado em metro e quilômetro. Tem que observar bem que existem alguns livros que ao invés de utilizar o S, ele utiliza o SF, que significa o espaço final, né? E o S0 seria o SI, que significa espaço inicial, tá? Mas o conceito ele é o mesmo. Então, trabalhando o deslocamento, a gente vai estar vendo qual é essa distância percorrida, qual foi a distância a partir de um ponto referencial. Então, primeiro exemplo aí que pode ser visto, tá? Um objeto inicia seu trajeto do quilômetro 10 e vai até o quilômetro 100. Calcule o seu deslocamento. Então ele quer saber qual foi o deslocamento que esse objeto percorreu, tá? Então temos aqui o objeto inicia seu trajeto do quilômetro 10, então ele inicia do quilômetro 10 e vai até o quilômetro 100. Calcule o deslocamento. Para o cálculo do deslocamento, temos a nossa fórmula, né? O nosso módulo. ΔS é igual S menos S0, aonde o meu S significa o quê? O meu espaço final. O espaço final que ele percorreu, ele deu, que foi de 100 km, vim aqui, substituo no lugar do S, menos o S0. S0 é o meu espaço, né, o meu início, minha referência, que ele cita aqui que o seu trajeto, né, inicia do quilômetro 10. Então, meu S0 vai ser 10. Então, utilizando o nosso módulo de cálculo, ΔS igual S, que é o meu espaço final, menos o S0, que é o espaço inicial, que equivale a 10. 100 menos 10 é igual a 90 quilômetros, tá? Então, o nosso deslocamento escalar desse objeto foi de 90 quilômetros. Legal? Beleza? Continuando com o nosso deslocamento, né, o espaço e deslocamento, agora eu abordo uma situação da nossa apostila, tá? Que ela se encontra aí na página 22, vocês conseguem observar bem, que é essa situação de movimento, que é a identificação e caracterização e estimativa de grandezas. O enunciado diz o seguinte, que a identificação e estimativa de grandezas, elas podem ser observadas no nosso cotidiano. Mas de que forma que isso acontece? Então a gente consegue analisar aqui, ó, através do quê? Através das placas de identificação. Então você tem aqui uma placa que identifica uma velocidade máxima de 20 km, uma outra de uma via que pode ser uma via principal aí da nossa cidade, que equivale a 60 quilômetros. Você já tem uma outra placa que indica que você tem que virar à sua direita, tá?
uma outra placa indicando que a cidade de Mauá se encontra a 10 quilômetros. Então, essa situação de identificação, tá, ela está relacionada aí no nosso cotidiano, onde a gente consegue observar como funciona esse tipo de situação, tá? Que é um limite de velocidade, tá? Que é uma velocidade máxima que você pode percorrer, tá? Dentro de uma via expressa ou de uma via urbana, tá? Indicando também a próxima cidade, se você vira para a direita, se você vira para a esquerda. Então tudo isso está relacionado com a observação dos nossos movimentos. O movimento ele está relacionado diretamente com o nosso cotidiano, tá? E dentro disso, desses movimentos relacionados ao nosso cotidiano, a gente consegue tanto observar que conseguimos realizar o cálculo de deslocamento, mas também da determinação da velocidade, que é muito importante a determinação da velocidade. A determinação da velocidade, ela vai indicar, no caso para um condutor de um veículo, qual é a velocidade máxima que ele deve percorrer dentro dessa via. Tá? Mas o que seria essa velocidade média aí? A velocidade média, tá? Fazendo um resuminho, porque vocês já têm isso daí no caderno, olha só, ela é a razão entre a distância percorrida por um objeto e o tempo gasto em percorrê-la. Tá? Então, essa situação da velocidade média, você consegue encontrar ela onde? Você consegue encontrar ela na nossa apostila do volume 1, na página 22 e 23. Tá? Então, para fazer o cálculo de uma velocidade média, a gente tem um outro módulo que pode ser utilizado para realizar esse cálculo, que é Vm igual ΔS. Lembrando que o delta significa a nossa variação, né? O nosso diferencial, dividido por ΔT. Então aqui eu tenho a minha variação de espaço, ΔS, que vocês conseguem observar que o ΔS foi utilizado lá no espaço e deslocamento, e o ΔT, que é a nossa variação de tempo. Então aqui no nosso módulo de cálculo, Vm significa a velocidade média, onde a unidade de medida vai ser km por hora ou metro por segundo. O ΔS vai ser a minha variação de espaço, onde a unidade de medida que tem que ser trabalhada vai ser o quilômetro ou metro. E o ΔT é a variação de tempo, onde o meu tempo vai ser dado em hora ou segundo. Então tem que tomar muito cuidado na hora de realizar os cálculos, por quê? Porque dependendo da unidade de medida que você trabalha, pegando como exemplo, se você tem um espaço que é dado em quilômetro, então você tem que observar que o seu tempo ele tem que ser em hora, tá? Porque a unidade de medida de velocidade média, quilômetro por hora, né? Você tem que ter a sua variação de espaço em quilômetro e a sua variação de espaço em hora. Suponhamos que você tem aqui a sua variação de espaço que é dada em metro, mas você tem o tempo em hora. Então você tem que fazer o quê? A conversão dessa medida. Pega lá, né, o espaço que foi dado em quilômetro que foi dado em metro, desculpa, e transforma ele em quilômetro. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse tipo de conversão. Agora analisando esse exemplo aqui que eu vou demonstrar para vocês o seguinte, olha só, o primeiro exemplo. Isso daí é coisa que a gente já veio trabalhando durante o bimestre, então não tem nada de tão extraordinário, tá? Vamos lá. Um objeto possui uma... Olha só, vamos analisar o que ele está falando. Olha, um objeto possui velocidade de 10 metros por segundo e se desloca a uma distância de 100 metros. Qual foi o tempo do percurso? Então esse exemplo, ele está querendo saber qual foi o tempo do percurso, tá?